E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Gênesis no capítulo 25. Eu quero compartilhar algo que está no meu coração desde o dia em que o pastor Zé Antônio me convidou para estar ministrando pela manhã. Esse tema veio no meu coração e eu vim meditando sobre ele. E eu tenho certeza, creio que o Senhor pode fazer coisas grandes sobre as nossas vidas nesta manhã. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 20, diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Pandã-Arã, irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. E Isaque orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então ela disse: se é assim, por que? Se assim é, por que eu sou assim? E se foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Amém? Senhor, fala conosco através da tua palavra. Que ela seja como uma semente, Pai, que cai numa boa terra. Que ela possa frutificar e gerar frutos, ó Deus, para a vida eterna nesta manhã. Que o Senhor possa mover sobre nós com a tua poderosa mão e com a tua graça, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, a palavra vai nos dizer, o texto que nós lemos hoje, ela vai nos dizer que Rebeca, a esposa de Isaque, era estéril. E ela, após uma ação sobrenatural, após o clamor do seu marido, ela vem gerar filhos. Ela tem uma gestação. E ao longo desta gestação, ela começa a perceber que há algo estranho dentro dela. Ela começa a perceber que há uma luta, há uma guerra dentro dela. E ao orar, Deus vem e fala assim: olha, há 2 nações. Há 2 nações dentro de você. Só que o mais velho, ele deverá servir o mais novo. E ali dentro do ventre de Rebeca começa um conflito. E meditando sobre esta palavra e naquilo que Deus havia colocado no meu coração, eu comecei a entender que nós podemos olhar para a experiência de Rebeca, nós podemos olhar para esta mulher e ver um quadro profético daquilo que acontece comigo e com você. Daquilo que é uma realidade, muitas vezes, nas nossas vidas. Ela é uma figura espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, o verso 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, antes de eu ter um encontro com Jesus, antes de eu render a minha vida a Ele, antes de eu reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, eu estava morto espiritualmente. Eu estava estéril. Eu até percebia que havia algo errado comigo. Eu até sentia um vazio. Alguém disse que todo ser humano tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus. Um vazio que nós tentamos preencher em tantos lugares, com tantas coisas, buscando encontrar soluções para as nossas vidas, e não a encontramos. Mas por estarmos mortos espiritualmente, nós não percebemos que existe esse conflito. Nós não percebemos que há isso dentro de nós, que Rebeca passa a perceber após gerar filhos. É interessante que ela vai dizer no verso 22, se é assim, por que eu vivo? Eu estava bem, a minha vida caminhava, tinha alguma coisa fora do lugar, mas não havia um conflito dentro de mim. Pastor Isaque, que conflito é esse? É a guerra entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do mundo. É a guerra entre tomar uma decisão, ir ao Senhor, servir ao Senhor, dedicar a minha vida, consagrar a minha vida, colocar em primeiro lugar na minha vida, e a vontade da minha alma de dizer, eu estou em primeiro lugar, o que importa são os meus desejos, o que importa é a minha vontade. Assim como Rebeca, muitas vezes nós estamos gritando, por quê? Porque nós percebemos que a vida cristã não é uma vida onde há uma ausência de conflito.
que muitas vezes nós temos que lutar com esta guerra interna dentro de nós. Nós temos que lutar com isso. Após recebermos Jesus e nascermos de novo, o nosso espírito que estava morto, Paulo vai dizer que ele é vivificado. Ele recebe vida. E até então, eu que era controlado pelas minhas emoções, eu que era controlado pelos meus sentimentos, eu que era controlado pelos meus desejos, eu que era controlado pelas minhas vontades, uma outra voz começa a dizer por dentro de mim: não é esse caminho, não é essa decisão, não é essa escolha, não é nesta direção. Quantos aqui vivem esse conflito diariamente? Eu quero ir numa direção, eu quero fazer algo, eu quero servir ao Senhor, eu quero colocar a minha vida nas mãos dEle, mas parece que é algo que me puxa para trás. Paulo vai nos falar isso. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que ele viveu coisas extraordinárias da parte de Deus. Ele vai nos dizer isso lá em Romanos capítulo 7, e o verso 20. Olha o que diz Romanos capítulo 7, verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E o 24, olha o que diz o verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Talvez eu possa pensar, olha, eu estou indo para o culto, eu estou indo para a igreja, eu estou me envolvendo em ministérios, eu estou buscando servir a Deus, e eu achava que eu ia vencer este pecado, que eu ia vencer as circunstâncias, mas Paulo está dizendo, olha, eu quero ir numa direção, mas eu sou arrastado para outra. Se você tem vivido isto, eu quero dizer que você está no mesmo barco de um dos grandes heróis da fé. De um homem que a Bíblia diz que ele foi até o terceiro céu. E ele viu coisas aos quais não é lícito ao homem nominar. Ele diz, olha, eu vi coisas que eu não posso falar para vocês. E este homem está dizendo, eu tenho uma guerra dentro de mim. Eu tenho uma luta dentro de mim. Eu convivo com essa luta todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho que fazer uma escolha. Todos os dias eu tenho que fazer uma decisão. Todas as manhãs eu tenho que dizer, eu vou seguir a minha carne ou eu vou seguir a voz do Espírito? Para que direção eu vou? Paulo, ele percebe que há essa luta, essa militância dentro dele. Em Gálatas, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, olha, há uma luta, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, e estes dois se opõem um ao outro. Voltando para Rebeca, quando ela pergunta para o Senhor e diz, se eu sou assim, por que eu sou assim? E Deus vem e responde, o maior vai servir o menor. Qual que é a tua natureza mais velha? Qual que é a minha natureza maior? É a natureza com a qual eu nasci. Quando eu saí do ventre da minha mãe, eu nasci com uma natureza carnal, o meu espírito estava morto. Eu apenas conhecia a carne, eu apenas conhecia a vontade de satisfazer os desejos da minha carne. De andar segundo o curso deste mundo. De fazer aquilo que dava prazer, daquilo que dava alegria. Eu me relaciono com o mundo através do tato, através do olfato, através da audição, através da fala. Então, eu cresci aprendendo a satisfazer o quê? O que eu quero. E muitas vezes desenvolvendo uma personalidade egoísta. Muitas vezes desenvolvendo uma personalidade orgulhosa. Muitas vezes me colocando em primeiro lugar. Muitas vezes dizendo, olha, eu primeiro, a minha vontade primeiro, o que eu desejo primeiro, o que eu quero primeiro. Consequentemente, a minha alma, ela foi moldada pelo mundo. Ela foi moldada pelos princípios que eu vi, pelos valores que eu vi. E esta é a minha natureza mais velha. Esta é a natureza que me dominou até o momento onde eu tive um encontro com Jesus. Até o momento em que o Espírito Santo veio sobre mim e trouxe uma vida nova. Jesus vai dizer, falando a Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Então, quando eu tive esse encontro com Jesus e eu nasci de novo, e o meu espírito foi vivificado, uma nova natureza foi gerada dentro de mim. É a natureza que Deus vai dizer, essa é a menor. Essa é a natureza mais nova. E Ele diz, olha, só que a mais velha,
que até agora tinha a primazia, até agora tinha autoridade, até agora ela se satisfazia, até agora ela fazia o que ela queria, até agora ela governava a sua vida, até agora ela direcionava a tua vida, ela vai ter que ser subjugada. Ela vai ter que servir a natureza mais nova. Ela vai ter que servir a natureza do Espírito. E a grande pergunta que nós fazemos é: como? Como é que eu vou disciplinar a minha carne? Como é que eu vou vencer esse conflito para dizer eu não vou mais andar segundo o curso desse mundo? O apóstolo Paulo vai dizer segundo a potestade do ar que agora opera nos filhos da desobediência. Como é que eu vou vencer isso? A Bíblia vai nos dar uma direção. A palavra do Senhor vai nos mostrar um caminho que nós devemos praticar no nosso dia a dia, para que a gente possa vencer esta oposição diária. E a primeira coisa que nós precisamos compreender é fazer uma equação. Porque na nossa equação, nós somos um corpo, você é essa matéria que você está vendo, você é essa matéria que você está vendo aqui no púlpito, e nós pensamos, olha, eu preciso satisfazer as minhas vontades, eu preciso satisfazer os meus desejos, eu quero. Sabe criança pequena birrenta, que diz, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E ele vai, eu quero, até que o pai e a mãe venham e ceda, e entregue aquilo que a criança quer. Muitas vezes nós estamos assim com a nossa carne. E ela diz para mim, eu quero, me dá. Eu quero a pornografia, me dê a pornografia. Eu quero a fofoca, me dê a fofoca. Eu quero a mentira, me dê a mentira. Eu quero os vícios, me dê os vícios. Satisfaça, me satisfaça. A minha carne está gritando. E muitas vezes eu olho para mim e eu digo, não, realmente eu preciso. Eu tenho o direito de satisfazer esta vontade. Então eu penso, eu sou uma alma. E o que é uma alma? É os meus desejos, os meus sentimentos e as minhas vontades. O meu intelecto. As minhas emoções, isso forma a minha alma. E por terceiro, eu sou um espírito, então todo domingo, ou todo sábado, eu vou na Betânia, e eu levanto as minhas mãos, e eu canto os louvores, e eu ouço uma palavra, e eu cumpri o papel do espírito. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós não somos assim. Olha o que Paulo diz escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e o verso 23. Ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que Paulo diz, ele fala assim, Deus quer te santificar por completo. A obra da santificação, ela é completa. Mas ele vai dizer, mas esta obra, ela não começa na carne. Porque na religião, quando eu venho para Jesus, alguém chega para mim e diz assim, olha, muda a tua roupa, muda o teu corte de cabelo, muda os teus brincos, no caso das mulheres, muda o teu batom, faz isso, faz aquilo, ou seja, eu tento moldar o meu corpo. Eu tento colocar um vestimento crentez, domesticar o meu corpo. Mas Paulo vai dizer o seguinte, olha, o Senhor vos santifique lá no Espírito. E essa santificação no Espírito santifique a vossa alma. E a santificação da vossa alma santifique o vosso corpo. Diga comigo, é de dentro para fora. Não é porque o pastor está te falando. Não é porque alguém está pegando no teu pé. Não é porque alguém estabeleceu um monte de regras para você. Não é porque alguém disse faça isso, faça aquilo. Não, não é por isso. É porque lá dentro, no seu espírito, o espírito que foi vivificado, está produzindo uma transformação. Essa transformação está mudando você dia após dia. O Senhor quer me santificar e operar a sua obra por completa em cada área da minha vida. A santificação não é apenas uma mudança de roupa, não é uma mudança de ambiente, mas é uma transformação de caráter. É uma transformação daquilo que um dia eu fui, para aquilo que eu possa me tornar, aquilo que Deus deseja que eu seja. E eu quero falar com você nesta manhã sobre este caminho. O que eu preciso fazer para que este processo
possa ser realizada na minha vida. Se o processo começa de dentro para fora, então todo o processo de mudança começa a partir do meu espírito. Então, quando eu olho para o homem, um ser espiritual que possui uma alma e habita dentro de um corpo, eu vou olhar para o meu espírito nesta jornada, onde Deus está dizendo, o maior vai servir o menor. A carne que até então tinha a primazia, a carne que até então tinha o direito, a carne que até então tinha o domínio, ela vai ser subjugada, ela vai passar a obedecer o espírito. O primeiro passo, eu preciso exercitar o meu espírito. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 8 e o verso 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo espírito que habita em vós. A vivificação ou a transformação do meu corpo mortal acontece a partir do Espírito Santo que habita dentro de mim. O meu espírito, quando eu recebi a Cristo, eu nasci de novo, o meu espírito, ele passou a ter vida. Antes eu estava morto espiritualmente, mas agora eu tenho uma vida espiritual. Eu estou ligado a Deus pelo Espírito Santo. Eu sou a sua habitação permanente, não uma visita ocasional. Deus não vem até você em alguns momentos. Deus não vem até você em dias especiais. Ele está habitando dentro de você em todo o tempo, em toda hora, todos os dias. Paulo vai dizer, vós sois o templo do Espírito, ou seja, Ele está dentro de você. Mas não é porque Ele está dentro de mim, que esse processo de transformação vai acontecer. Não é apenas porque Ele habita dentro de mim, que isso vai acontecer de forma natural. É preciso praticar. É preciso praticar. Aqui na nossa biblioteca existe um livro, tem um livrinho ali. Outro dia eu passei e falei, Senhor, glória a Deus, tem esse livro aqui. Chama Praticando a Presença do Todo-Poderoso. Ou Praticando a Presença de Deus, uma dessas duas coisas. Eu convido você a falar com o pastor Diogo e ir lá e falar, pastor, eu quero emprestar esse livro. Por quê? Porque eu preciso praticar, eu preciso exercitar, eu preciso ter uma vida no Espírito. Eu preciso alimentar o meu Espírito. O Senhor Jesus, Ele diz lá em Mateus capítulo 26, o verso 41, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo, o teu Espírito dentro de você é forte, mas se você ceder à carne, você vai cair. Se você ceder à carne, você vai ser derrotado. Jesus estava dizendo, o Espírito tem todo o potencial para vencer, mas ele precisa ser fortalecido. Assim como o músculo que enfraquece para não ser usado. Eu não sei se você já passou dias no hospital, sem poder se levantar da cama, alguém que ficou numa UTI, em coma, ou você ficou numa posição durante muito tempo. E aí quando você vai levantar, você não consegue ficar em pé, você tem dedos, você tem perna, você tem músculo, mas você não consegue, por quê? Porque o teu músculo enfraqueceu. E aí você vai ter que fazer exercícios, e aí você vai ter que se dedicar para recuperar aquela força. O nosso espírito, ele é a mesma coisa, se nós não o exercitamos, ele enfraquece. Nós calamos ele se torna vulnerável. Nós precisamos exercitá-lo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, exercita-te. Exercita-te, você precisa se exercitar. Você precisa alimentar o seu espírito. Da mesma maneira que você alimenta o seu corpo com comida, você precisa alimentar o seu espírito. E aqui não é uma cobrança de pastor, mas é um conselho de um amigo, de um pai. Um encontro apenas por semana não é capaz de fortalecer o seu espírito. A sua caminhada com Cristo tem que ser todos os dias. Todos os dias. Todos os dias na presença dEle. Todos os dias buscando a Ele. Todos os dias em oração. Todos os dias meditando na palavra. Todos os dias tendo o seu momento devocional. Consagrando, separando um tempo de jejum. É todos os dias buscando a Ele. Dizendo, Senhor, eu quero ser fortalecido. Eu quero que esta vida espiritual dentro de mim, ela seja fortalecida.
1 Pedro 1:2 diz que nós somos santificados pelo Espírito. 2 Coríntios 3:18. Paulo diz que nós somos transformados pelo Espírito. Em Romanos 8:11, ele diz que nós somos vivificados pelo Espírito. Não tente domesticar o seu corpo. Talvez você até consiga caminhar de um certo tempo. Talvez você até consiga dizer não para algumas coisas durante um certo tempo. Mas eu vou dizer para você que em algum momento você vai perder esta batalha, se o teu espírito não for fortalecido. Então, nesta jornada, o primeiro passo é exercitar o meu espírito, através da meditação da palavra, através do jejum, através da adoração, através da oração. O segundo passo, a minha alma precisa ser transformada. Ao longo da minha história, eu fui recebendo valores, eu fui recebendo informações, eu fui recebendo princípios. Foi me dito como eu deveria agir, como eu deveria fazer. E muitos de nós desenvolvemos uma alma orgulhosa. Muitos desenvolvemos uma alma egoísta. Existe um seminário chamado Quebrando Cadeias. E nesse seminário é dito que todos nós, sem passarmos por uma transformação na nossa alma, nós temos a tendência a escolher dois lados. Um lado é o lado da rejeição. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo, eu não tenho nenhum valor, eu não tenho nenhum significado, eu não sou importante. E para isso eu vou me sujeitar a todas as coisas. Para isso eu vou me entregar a situações. Para isso eu vou buscar trazer alívio para a minha alma, alívio para o meu corpo, porque eu sou rejeitado, eu estou buscando valor. Valor do vício, valor no pecado, valor nas pessoas, valor no mundo. Mas esse seminário também diz que se eu não sou esta pessoa que vive esse tempo de rejeição, eu assumo uma posição de rebelião. Eu sou rebelde, eu me movo pela ira, eu me movo pela violência, eu me movo pelo combate. Eu sou aquele que enfrenta todo mundo, eu sou aquele que ninguém põe rédea em mim, eu sou aquele que eu mando e todo mundo obedece. E todo mundo tem que fazer a minha vontade. Então, sem uma alma transformada, ou eu vou para a rebelião, para a rebeldia, ou eu vou para a rejeição. Não há outro caminho. Não há outro caminho, porque a minha alma foi deformada. Porque a minha alma, ela foi marcada pelo pecado, ela foi marcada pelas circunstâncias que envolvem a minha vida. Muitas vezes eu não tenho nem controle sobre isso, porque está lá dentro de mim, enraizado. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, o verso 2, tem esse texto que nós conhecemos, mas que muitas vezes não damos importância a ele. Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, não entenda que isso é normal. Pastor, é normal o adultério. Pastor, é normal os vícios. Pastor, é normal o roubo. Pastor, é normal a pornografia. Pastor, é normal isso. Não, isso não é normal. O mundo pode gritar que é normal. Não é normal. Pode ser natural para quem ainda não teve um encontro com Jesus, mas não é normal. É por isso que Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo. E talvez os romanos pudessem dizer, tá bom, Paulo, mas o que eu faço então? Então ele vai dizer, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele vai completar dizendo, você só vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, se a sua mente for transformada. Não tem como você experimentar aquilo que Deus tem para você, sem uma transformação. Depois do meu encontro com Jesus, os princípios que governavam a minha vida, os valores que governavam a minha vida, precisa de uma transformação. E isso não é uma mudança instantânea.
Seria tão bom se nós pudéssemos abrir o nosso celular, o nosso smartphone, o nosso computador, o nosso teclado, ir lá, digitar um programinha e falar, olha, essa área da minha vida que eu preciso viver uma mudança aqui. E colocar um capacete na nossa cabeça e fazer um download. E mudou. E acabou. Eu fui pastor de uma igreja que eu falava isso para o povo. Falei, eu queria ter uma máquina para eu poder colocar na cabeça de todo mundo e mudar aquilo que eu acho que vocês deviam mudar. O problema é que eu estou achando. O problema é que eu acho que a minha esposa tem que mudar. O problema é que eu acho que os meus filhos têm que mudar. O problema é que eu acho que você tem que mudar. Mas muitas vezes não olho para mim dizendo, Senhor, é eu que preciso ser transformado. É comigo. A transformação é dentro de mim. Eu preciso passar por este processo de transformação. E ela não é instantânea. À medida que eu vou caminhando com o Senhor, à medida que eu vou me relacionando com o Senhor, esta transformação vai acontecendo. Paulo vai dizer isso escrevendo a sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18. Paulo vai dizer que contemplando ao Senhor como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória à imagem daquele que nos chamou. Olha que interessante. Contemplando ao Senhor como num espelho, nós somos transformados de glória em glória à imagem daquele que nos chamou. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, à medida que você tem o teu tempo a sós com Deus, à medida que você tem um tempo devocional, à medida que você medita na palavra, à medida que você enche a tua mente com a palavra, à medida que você ora, à medida que você adora, à medida que você busca, o Senhor vai te transformando. O Senhor vai mudando você de dentro para fora. Ele vai provocando uma transformação para quê? Para que você possa refletir a imagem do Senhor. Para que você possa refletir a imagem de Cristo. Paulo vai nos dizer lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, ele vai falar do fruto do Espírito. E ele vai dizer, olha, uma pessoa cheia do Espírito, é uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que tem mansidão, é uma pessoa que tem longanimidade, é uma pessoa que tem bondade, é uma pessoa que tem domínio próprio. E ele diz, isto é uma obra na sua alma. Isto é uma obra de transformação. Escrevendo aos Colossenses capítulo 3, verso 2, ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não da terra. Quando nós não passamos por uma transformação na nossa alma, o conflito interior se torna ainda mais forte. Sabe por quê? Porque eu posso vestir uma roupa de crente. Porque eu posso carregar uma Bíblia. Porque eu posso frequentar círculos religiosos. Mas dentro de mim, a minha carne e o pecado ainda está gritando. Diante das pessoas, eu mantenho uma aparência crentez. Mas no escuro, no escondido, longe dos olhos das pessoas, eu me permito ser a mim mesmo. Eu me permito ceder às minhas próprias vontades. Não havendo uma transformação, esta mudança de dentro para fora, nós temos apenas uma aparência. Nós vivemos apenas uma aparência. Uma alma transformada é aquela que aprendeu a pensar como Cristo, a sentir como Cristo e a desejar o que Cristo deseja. É dizer, Senhor, todos os dias renova a minha mente. Todos os dias renova a minha mente. Eu não quero ser como eu era ontem. Eu não quero ser como eu era o ano passado. Eu quero ser transformado todos os dias para que eu possa refletir a imagem daquele que me chamou. Então, no primeiro estágio, ou no primeiro passo, o meu espírito precisa ser exercitado. No segundo passo, a minha alma precisa ser transformada. E qual é o terceiro passo? O meu corpo precisa ser colocado em disciplina. O meu corpo precisa ser disciplinado. O apóstolo Paulo diz que a carne, ou que o nosso corpo, é o instrumento do pecado. Olha o que diz Romanos capítulo 6 e o verso 13.
Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Paulo está dizendo que, olha, se nós morremos em Cristo, se nós tivermos um encontro com Cristo, nós precisamos decidir a quem nós vamos apresentar o nosso corpo. Se vai ser para satisfazer as vontades da carne, se vai ser para satisfazer os nossos desejos, se vai ser para satisfazer o nosso orgulho, ou se vai ser para a glória de Deus. Talvez alguém aqui nesta manhã pudesse dizer assim: pastor, eu achava que era, deixa a vida me levar, vida leva eu, e eu estava sendo levado, porque as coisas estavam me arrastando, e eu estava reconhecendo que eu era fraco, e que eu não podia, eu não conseguia, eu estava seguindo o curso. Mas Paulo está dizendo, olha, é preciso tomar uma decisão. Para quem você vai apresentar o teu corpo? Para quem você vai apresentar o teu corpo? E isso requer disciplina. Essa semana eu estava, em 1º de maio, estava numa cliente atendendo, e aí estava uma senhorinha, ela estava cuidando daquela senhora, do cabelo daquela senhora, uma senhora que faz hemodiálise. E aí quando ela terminou ali de mexer no cabelo da senhora, a mulher, né, a idosa que estava ali, olhou para a cuidadora e falou assim: eu estou com sede, eu quero água. E aí a cuidadora olhou para mim, olhou para a cabeleireira e falou assim: ela quer exatamente aquilo que ela não pode. Ela não pode beber água. Ela já está inchada, o médico disse que ela não pode beber água. O que aquela senhora teve que fazer naquele exato momento? Colocar o corpo dela em disciplina. O corpo dela estava gritando, dizendo: eu preciso de água. Mas a alma dela, a mente dela teve que falar para o corpo dela: mas você não pode. Você não deve. Isto não vai fazer bem para você. Colocar o meu corpo em disciplina, ou seja, disciplinar o meu corpo, é exatamente isso. É dizer para ele: você quer o pecado, você quer isso, você quer andar nesse caminho, mas eu não vou permitir. Você não pode ter isso, porque não foi para isso que eu nasci. Não foi para isso que eu fui gerado. Escrevendo a Corinto, 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, o apóstolo Paulo vai dizer que ele colocava o corpo dele em disciplina. Ele entendia, ele fala: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Outra vez nós estamos falando de um homem que foi lá no terceiro céu, viu coisas que ele falou assim: eu não posso contar para vocês, vocês não estão preparados para isso. Ele está dizendo assim, cheio do Espírito, falando em línguas mais que todos os outros, profetizando mais que todos os outros, me movendo em todos os dons, eu subjugo o meu corpo. Eu coloco o meu corpo em disciplina constantemente. Por quê? Porque ele entendia que a queda era inevitável. O nosso corpo sempre manifestará desejos contrários à vontade de Deus. Enquanto estivermos aqui nesta terra, ele precisa ser mantido sob controle. Nós não podemos deixar que a carne governe. É por isso que, usando Rebeca como uma figura espiritual, Deus disse: olha, o maior vai servir o menor. O maior precisa obedecer o menor. Ou seja, a minha carne precisa obedecer, ser subjugada pelo Espírito que está dentro de mim. Nós só conseguimos manter a carne sob controle quando decidimos viver em disciplina e submissão ao Espírito. Primeiro ao Espírito de Deus que se move sobre mim e ao meu Espírito que está trazendo para mim qual é a vontade de Deus para a minha vida. Esta é uma decisão. Paulo vai nos dizer em Gálatas capítulo 5 e o verso 17. Veja o que diz Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para não façais o que queres. Eu quero ir nessa direção, eu quero me consagrar a Deus, eu quero ser mais amoroso, eu quero que a minha palavra, eu quero que aquilo que eu fale seja doce, eu quero estender a minha mão, eu quero socorrer o necessitado, eu quero ser humilde.
Eu quero dizer não aos pecados, eu quero. Mas se eu não coloco a minha carne em disciplina, se eu não subjugo a minha carne, se eu não disciplino o meu corpo, sabe o que vai acontecer? A minha carne, ela vai vencer esse conflito. Ela vai vencer esse conflito. Ela vai estar muito mais forte diante desse conflito que há dentro de mim. Talvez você esteja vivendo com esse conflito dentro de você, com essa luta dentro de você. Nós precisamos compreender, o que eu quero que você leve nesta manhã, no teu coração é o seguinte: quando o espírito não é exercitado, ele enfraquece. Quando o espírito não é exercitado, ele enfraquece. A voz dele fica fraca. Aquilo que ele quer trazer para mim e para você, perde a força. Quando a minha alma não é transformada, ela continua presa aos valores deste mundo. Ela continua seguindo os valores deste mundo. Quando o meu corpo não é disciplinado, ele se torna um instrumento do pecado. Satanás sabe aonde tocar. O inimigo sabe aonde tocar. Ele sabe aonde mover na minha vida. Se eu não tenho problema com dinheiro, ele nunca vai me tentar com dinheiro. Se eu não tenho problema com orgulho, ele nunca vai me colocar em situações de orgulho, aonde o orgulho sobressaia. Se eu não tenho problema com a ira, ele nunca vai me colocar numa situação onde eu vou ser pressionado. Ele sabe exatamente qual botão apertar. Ele sabe exatamente o que fazer. Mas quando estas três áreas da minha vida estão rendidas ao senhorio de Cristo, nós experimentamos a vida plena e a santificação verdadeira. Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 7, verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A nossa vitória, ela não vem na nossa força, mas é a obra de Cristo em nós e a ação contínua do Espírito Santo. Talvez você esteja vivendo esse conflito. Os seus pensamentos são mais voltados para o mundo do que para Deus. Talvez as suas emoções tenham levado você a reações cheias de ira, de medo, de ressentimento. Pode ser que o seu corpo se tornou um instrumento de hábitos que você sabe que não agradam a Deus. Sim, esse conflito é real. E hoje Deus está dando a mim e a você uma oportunidade para dizer: Senhor, eu preciso de transformação. Senhor, eu preciso de mudança.